Movimento. Ao ritmo da sua vida. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Movimento e ao Postal Filme. Vai para o ar sempre às quintas-feiras, sempre às 22 horas, sempre comigo, Stefan Pires, e sempre na companhia da Melissa Coimbra. Olá, Melissa. Olá, boa noite, muito boa noite. Cá estamos para o programa número 4. É isso, exatamente. Para quem não nos viu ainda até agora, dizer que eu e a Melissa temos-nos juntado às quintas-feiras de 15 em 15 dias, que é para não amassar muito ainda, portanto, depois de termos visto filmes que nos despertaram assim interesse, alguns na nossa vida, escolhemos depois um plano que nos agradou dentro desse filme e a partir desse plano construímos uma imagem. Construímos não, portanto enxertamos uma imagem do filme para depois essa imagem acabar num postal físico que trazemos aqui para partilhar com quem nos ouve, ouvintes e espectadores, e para trocarmos aqui entre nós, obviamente. E, portanto, queríamos também agradecer, não é, Melissa? Certo. A quem nos tem ouvido. Mesmo aqui esta nossa dinâmica, que não é assim, como é que fazemos rádio, não é? E também para quem nos vê, esta troca de postais físicos, não é? Parece assim uma coisa estranha. Mas também queríamos que fosse dessa forma, para também ser especial e por ser mesmo um postal, e um postal faz sentido ser físico. Claro. Então, queremos obviamente agradecer. É o nosso programa número 4, não é? E queremos agradecer obviamente a quem nos tem visto e ouvido. Estamos de facto a crescer, na verdade, e sentimos-nos muito gratos pelo apoio que temos tido aqui, que se tem manifestado também com mensagens, não só visualizações, mas também é delicioso que possamos continuar aqui a partilhar entre nós os nossos postais e termos alguém do outro lado que se identificam, que falam dos filmes que trazemos, e isso é esplêndido, não é? É quase ter um retorno, não é? Que nós não estávamos propriamente à espera, mas ou seja, a nossa família, ok, tudo bem, não estávamos à espera, portanto, demais é que não, mas ficamos muito contentes com isso. E obviamente também incentivar aqui a verem aqui os nossos programas anteriores, ou mesmo continuar aqui com a nossa jornada. Sim, exatamente, até porque estão sempre disponíveis os programas para ver, e como dissemos, já temos 3 anteriores que podem ser sempre acedidos através das redes sociais da Rádio Movimento ou do próprio programa do Postal Filme. Bem, vamos passar então a falar dos filmes que aqui trazemos hoje para este Postal Filme. Portanto, trazemos o Punição, de 1935, ou seja, um filme que tem 90 anos. Portanto, cá está, a intemporalidade do bom cinema, não há como dizer que não. O Crime and Punishment em inglês, mas portanto o nome em português é Punição, do Joseph Van Sternberg, é um dos filmes. E o outro filme é Paixão, ou Passion, apesar do filme também não ser de língua inglesa, porque é um filme japonês, do Ryusuke
Hamaguchi, um filme de 2008. Portanto, estão apresentados os filmes, vamos aos postais, Vamos embarcar como habitualmente. na viagem, Sim, não é? começas Estás tu, não é? preparado? Bora, vamos. Então bora lá. Até 1935, E 35, é isso pronto, mesmo. eu sou realmente ando aqui se calhar a vasculhar um bocadinho o passado, mas este filme é de facto uma prova em como de facto as coisas são intemporais, não é? É baseado aqui portanto, num romance muito importante, eu acho que na história da literatura, que é do Dostoiévski, o Crime e Castigo, e portanto, de facto, a mim trouxe-me, eu que já li sempre o filme, li sempre o livro e faço questão de fazer sempre isso. Acho que é sempre arriscado estes filmes que são Faço muito. questão de ler o livro antes do filme, quando um filme é sobre um livro? Certo, É isso? é isso. Percebi bem? Portanto, sim, eu Ah, é? acho que sim. Acho que não acontece ao contrário, raramente acontece. Acho que fiquei, se calhar, um ou dois filmes que. Ok, bora lá o livro. Faço sempre ao contrário, portanto, vou sempre ao primeiro ao livro. Por acaso, eu sou fã, sou por acaso, do Dostoiévski, portanto, conhecia aqui um bocadinho esta história, porque de facto é um dos livros mais conhecidos dele. Sim, talvez até Se calhar mais mediático, impactante. Certo. Também não é assim um grande calhamaço, como os irmãos Karamazov, por exemplo. Mas, São volumes, não é? sim, sim. Mas explicar aqui que, portanto, este postal que vamos ver, que eu decidi oferecer aqui ao Stefan. Que vai entrar no ar dentro de instantes. Exatamente. Portanto. Mas deixa-me dizer-te, entretanto, o seguinte. Este romance do Dostoiévski, não é? Já influenciou também outros filmes, não é? Portanto, uns seguem mais à risca a narrativa. Exatamente. E até, digamos assim, as personagens, outros nem tanto, mas tem sido uma obra das que tem influenciado de sobremaneira o cinema. É verdade. Até porque às vezes é isso de forma muito subtil, que não é o caso neste filme. Para quem já leu o livro, consegue logo à partida perceber imediatamente aqui o decurso do filme, mas não deixa de ser menos interessante para quem conhece o livro. E eu por acaso trouxe este filme. Sim. Porque há quem não conheça o livro, há quem não possa não ter ouvido falar do Crime e Castigo, por alguma circunstância, sim, porque é normal. E de facto é um filme que tem aqui esta magia que eu gosto muito, que é preto e branco, e depois estas influências da luz e das sombras, que tornam aqui estes ambientes, se calhar, digamos, não é muito fácil, não é? Mas cria aqui um mistério e é muito interessante. E achas que se coaduna mais com o livro, digamos assim, com o romance escrito do Dostoiévski? Achas que consegues... Consigo identificar, sim, na totalidade, até porque lá está, é mesmo por esta questão da obra ser interessante, ter aqui muitos detalhes em que quem lê obviamente consegue se relacionar à partida. Quem não leu, acho que é uma viagem também interessante, porque o livro é interessante, claro que o livro tem sempre mais detalhes do que propriamente o filme, mas não retirem nada aquilo que é a essência do Crime e Castigo. Sim, é interessante o que tu estás a dizer sobre a questão de ler primeiro o livro ou de ver primeiro o filme. Por exemplo, o filme agora muito badalado do Ainda Estou Aqui, não é? Do Walter Salles com a Fernanda Torres como protagonista, que está agora a concorrer aos Oscars, não é? Ele tem por base um livro de 2015, não é? E eu estava a ler há dias uma entrevista do Marcelo Rubens Paiva, portanto, o filho do deputado que foi morto na ditadura brasileira, que é representado no filme, e o autor do livro, que se chama Ainda Estou Aqui, precisamente também um livro de 2015, estava a dizer que
Portanto, repara, o livro já tem 9 anos, não é? Que agora está a ter um sucesso. É verdade. Não sei se o Dostoiévski está contente, mas eu acho que ele está super contente, não é? Porque continua a ser, lá está, um escritor intemporal. Eu costumo sempre dizer, o Dostoiévski é uma coisa estranha, que eu tenho este problema temporal, em que eu acho que não, quando as pessoas já não estão, sim, mas são intemporais, eu acho que continuam no presente. Portanto, eu não me consigo desligar disso. Sim. Portanto, ele para mim continua a existir. E este filme que tu trazes tínhamos visto há 90 anos, portanto, 1935, mas falávamos há dias do carteirista do Bresson, que é dos anos, salvo erro, 50 ou 60, não é? Agora não tenho aqui de cor. E falamos também no filme do Kaurismäki, que também tem o nome de Crime e Castigo, que é dos anos, salvo erro, 90. Portanto, há aqui, sim, portanto, a intemporalidade mas até há do vários. Crime e Castigo do Dostoiévski prossegue pelo tempo afora, digamos assim. Sim. É? Sim, até porque o próprio escritor tem aqui muitas particularidades que falam sobre aqui estas personagens que são sempre muito densas, com muitos interesses, porque desmistifica aqui uma data de situações. Este próprio filme, lá está, acaba por ser a história de um jovem que vive num quarto alugado, portanto tem a sua experiência, não é? Não muito diferente da nossa em 2025, mas vive aqui de uma maneira bastante pobre. Há um detalhe interessantíssimo, que é quando ele está a vestir-se já no início, em que ele tem um buraco na bota. Na bota, não? E depois o que é que ele faz? Mete um lenço por dentro e bora lá para isto. Vamos lá, estamos prontos. Vou olhar mais Pronto, e assim, isto é uma coisa que também vai puxar muito àquilo que é as personagens do próprio Dostoiévski. Tem sempre aqui muito um cariz, muito. Não queria usar esta palavra especial, mas se calhar peculiar, porque há sempre algumas coisas. Então este livro tem esse ou seja, parece meio cómico logo assim no início, mas é uma desgraça, não é? Sim, uma pessoa que vive num quarto, não tem dinheiro para pagar, a senhoria a dizer-lhe que ele tem que pagar e ele não tem. E não tem. E vai para o quarto e não vês comida, não vês nada, não é? É tudo muito bastante sujo, e nota-se essa desgraça. E é importante e é essencial tudo isto para o livro. Para o filme. Sim. Não, é muito fácil até confundir, neste caso, o filme e o livro. Eu achei isso, sim. Especialmente até neste filme, porque, bom, claro que o filme é falado em inglês e retira aí, digamos assim, um bocadinho daquilo que seria a identidade. Eu vinha a pensar, este filme é a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa, mas imagina veres um Tarkovsky em espanhol. Sim. Era interessante, se calhar. Eu preferia ter a língua original, mas pronto, a opção foi esta também, e o realizador é austríaco, não é? E portanto, claro que percebe-se a opção que ele tenha tomado, mas também o próprio filme não situa, não é? Não situa sim, temporalmente. Geograficamente. Eu julgo que a referência que tem é o isto para a Sibéria. Vais para a Sibéria. Sim, que é muito comum nos livros do Dostoiévski. Sim, mas porque a história no livro passa-se em São Petersburgo, não é? E tu no filme não tens referências, não é? São Petersburgo, não é? A própria Rússia, tirando a parte da Sibéria, claro, que sim. Da Rússia, claro. Mas a cidade em si, mas também não há muita cidade, não é? É mais no filme não tens muito. Sim, ou seja, não é mais espelha. De estúdio, não espelha não tens cidade, não é? Eu acho que aquilo provavelmente não não fiz essa pesquisa, mas aquilo deve ser praticamente tudo em estúdio, porque não vês. Sim, eu estava a dizer, não há muita cidade, não há cidade. Sim, não há cidade. Montámos uma coisa e pronto, temos para ali. Sim. Não, mas é interessante porque depois
Isto vem aqui muito nesta altura dos anos 30, em que se fazia muito esta questão das coisas em estúdio, mas com a construção para jogos de luz, ver-se efetivamente aqui uma certa profundidade. O Hitchcock também faz isso, que é interessante. E então, portanto, é aqui bastante interessante perceber que eu nunca tive, se calhar, muito atenta, mas realmente percebi, ok, isto é uma coisa que faz mesmo, conseguem fazer aqui um design de luz interessante, num espaço em que tu percebes que muito provavelmente é montado, não é? Não é gravado na rua, e é um espaço muito mais controlado, porque consegue-se fazer de facto muita coisa. Não, mas é interessante dizes isso. Interessante, deixa-me dizer que estamos ainda aqui com um pequeno constrangimento técnico. Mas já vai aparecer. Não temos ainda o postal. Cá está ele. Cá está. Fez-se luz. Começaste a falar de luz. Luz e sombra, iluminação, e cá está. E era precisamente neste ponto que eu ia tocar. Já vais falar do teu postal, claro. Mas dizer que eu recordo-me perfeitamente quando li o livro de se falar muito do rosto dele, do Raskolnikov, que ficava encharcado em suor, com a tensão, e ficava ali muito aflito perante determinadas situações, não é? E o que este filme revela com grande força, com grande pujança, é mesmo o rosto do ator, como é que ele se chama? Do Thor, não é? Do Peter Lorre, não é? Peter Lorre, sim. O rosto dele, não é? Com aqueles olhos esbugalhados, aquele olhar deslocado, depois aquela cabeça muito, muito redonda, transmite ali como uma mescla de medo e de loucura. Sim. E consegues muito isso pela luz no rosto. Nota-se o suor a escorrer na testa e a passar depois para o rosto. Nesse aspecto, eu acho que é vívido. Sim, é a grande força visual. Para mim, a grande força visual deste filme é o rosto dele. É o rosto dele mesmo. Sim, é verdade. Até porque aqui lá está, com esses recortes, aqui a própria expressão dele, portanto, e até o próprio corpo e tudo mais, acabam por ganhar uma questão muito própria, em que tu consegues ver a evolução do início, que é muito pesada e tensa e tudo mais, e depois há aqui toda a situação do crime. Pronto, é um crime, não é? O crime que tu não vês. Exatamente. Vês a agressão dele, mas não vês o resultado dessa agressão, nem ouves. Nada. Não é? Não ouves. Há como uma proteção do espectador para não ferir, não é? Isto vai remeter ao nosso programa anterior, mas é importante que justamente aquela tal morte, ou possível morte sugestiva, não é? Que não se vê. Sim. E é curioso, não é? De facto, vê-se este jovem. Estás a falar do programa anterior do filme Mulher Sem Cabeça. A Mulher Sem Cabeça, exatamente. Sim, só para. Exatamente, é esse mesmo. Aqui, que também, pronto, convidamos a irem atrás, mas é muito giro. Mas é mesmo aqui esta questão da morte, não é? Porque não se vê, vê-se a expressão total dele, ou seja, desde o início a fazer o crime, o crime é bonito, portanto ali no processo do crime, não é? E depois de perceber que portanto esta senhora mais velha, eu vou dar só aqui um pequeno contexto, porque eu não gosto mesmo de contar os filmes. Sim. Quero mesmo só que tenham uma pequeno. Mas diz-me só, porque eu estou curioso, tu escolheste este plano que é praticamente no fim do filme. Certo. É? Sim. E porquê é que. Certo, vou dar aqui um pequeno. Porque é que é este o postal, digamos assim? Eu vou dar aqui um pequeno contexto. Não teria pensado neste, mas realmente o olhar dele ali diz tudo, se calhar. Nada é o acaso. Então, na verdade, eu vou só dar aqui este pequeno contexto. Força. Porque ele de facto, pronto, como eu estava a explicar, é o jovem que está, portanto, que está a passar por grandes dificuldades,
isso é notório, relativamente à roupa e ao seu cuidado, que não é nenhum na verdade, e que acaba por decidir, há aqui alguns pormenores pelo meio, mas ele acaba por decidir ir a uma casa de uma senhora que aquilo parece um antiquário ou uma penhora, não é? Sim. Penhores, ou seja, em que comprava vários pertences em troca de dinheiro. Sim. Portanto, era uma forma de, ok, tenho aqui um relógiozinho, que era o que ele levava, e queria ver quanto é que podia levar dali. Era uma casa de penhores, não é? Certo. Pronto, mas com péssima pinta, não é? E ambiente, e porque a senhora era muito resmungona e mal educada e tudo mais. E antes de existir aqui esta avaliação daquele objeto que ele levava, aconteceu aqui uma questão que é ele, portanto, o protagonista conhece esta senhora, menina, a rapariga, a Sónia, exatamente, com I grego, só para dar um contexto, não é? E então ela também iria trocar aqui um objeto bastante valioso para ela, mas que de facto não tinha assim tanto valor, era mais o seu valor pesado e sentimental e tudo mais, que era uma pequena Bíblia. E a senhora... Certo. E a senhora que faz essa troca é muito... trata com desdém, portanto trata mal, e ele acaba por assistir a esta situação toda. E acaba por existir aqui uma certa injustiça, porque é mesmo mal educada, tu ficas mesmo, fogo, que horror, não quero lidar com esta pessoa. Pronto. E ela recebe então um pouquinho de dinheiro e vai para fora, claro. Ele depois faz a sua troca. E ela às tantas está à procura da única moeda que conseguiu levar consigo. Só que entretanto ela caiu. E ela estava à procura porque perdeu, tinha caído nos degraus, não sabia. E ele também vê-se confrontado com esta situação. Ela depois explica, obviamente, o porquê desta... Bem, nesta altura era muito... isto também, só fazer aqui uma breve questãozinha, que é, o Dostoiévski também vai buscar muito esta altura, ou seja, este retrato, nem digo altura, este retrato da sociedade, dos pobres, da classe mais alta. Sim. Portanto, há aqui um contraste grande. As desigualdades sociais, não é? Exatamente, pronto. E de facto, ela pronto, queixa-se que todo o dinheiro que ganha quer de facto ajudar a família e tudo mais, os irmãos, e há essa troca. E ele vê naquele momento em que ela está a dar um pouquinho de dinheiro que tem, que por acaso foi ele que deixou cair no chão de forma altruísta, para ela conseguir achar. Sim. E conseguir perceber que, afinal não perdi, está aqui. E então faz esse gesto. E depois fica embevecido, não é? Com toda aquela troca entre ela e os irmãos pequeninos para comprarem comida, e ela a não ficar sem nada. Ou seja, não tinha sequer aqui percebe-se que é assim um bocadinho volátil, não é? Assim, uma coisa despegada. E entretanto, há aqui novamente este detalhe, não é? Em que ele decide voltar para trás e matar essa senhora que tinha os pertences, porque de facto era uma boa situação para conseguir roubar aqui alguns pertences. Sim. Para fazer dinheiro. Sim, mas também, no fundo, ele está a pôr em prática aquela teoria que ele desenvolveu Certo, não é? certo. Que trazia da universidade, não é? Sim, de ter... Um homem iluminado como ele e como Napoleão, não é? Sim, certo, essa... Pode cometer, ou seja, pode infringir a lei, mas... porque, digamos assim, está num nível que lhe permite ter a consciência dos atos que toma, é um bocado isso, não é? E do livre-arbítrio em que
É assim, é uma os certa fins impunidade. justificam os meios, sim, ao contrário de um homem médio, digamos assim. Ou seja, ele evidencia essa questão, ou seja, depois de matar e com este peso, ele acaba por não é ter aqui um sentimento de impunidade, porque ele vai percorrendo, ou seja, consegue fugir à polícia, consegue fugir às pessoas que vinham a subir, ou seja, é toda uma peripécia, ou seja, constante, em que ou seja, é ele a fugir das testemunhas, da polícia, das pessoas da casa onde ele vive, do seu amigo Dimitri e até da sua família. Portanto, aquilo gera-se ali uma confusão do caraças. Boa verdade é essa. Esta questão deste plano, portanto, vemos o casal. Esta já é, de facto, uma das partes finais do filme. Sim. E agora pronto, tu viste o filme. Qual seria o plano que tu escolherias? Para mim, o cerne do filme é a relação entre ele e o polícia, e o investigador, o Porfírio. Certo. Eu já tinha ficado um bocado entusiasmado com eles os dois no livro, mas aqui então além do rosto aqui do Lorre, que faz de Raskolnikov, sim. Esta interação em relação que ele e o Porfírio, que é o investigador da polícia, têm, neste jogo que eles fazem um com o outro e na linguagem corporal, porque é um jogo também corporal, em que quando o Raskolnikov está por cima, digamos assim, está em vantagem, põe o chapéu, acende o cigarro à frente dele, põe o pé na cadeira e faz-se grande, sendo ele um homem de estatura baixa, né, com aquela altivez de Napoleão. E depois, porque eles encontram-se várias vezes, não é? Quando é ao contrário, o Porfírio cresce, que é um homem corpulento, não é? Cresce para cima dele e o Raskolnikov vai ficando mais pequeno ainda, quase não é? corcunda, curvado, e o polícia está quase a esmagá-lo. Aparece muitas vezes por trás dele, quase a esmagá-lo. Portanto, seria um plano desses. Sim. Ou com o Raskolnikov a ganhar vantagem sobre o polícia, ou ao contrário, sim, porque a dinâmica entre eles é que para mim faz o filme, além do próprio rosto em si do Raskolnikov, sim. Pronto, eu também pensei nisso e pensei em outros planos, inclusive. Por exemplo. Mas ainda não me desculpa interromper-te, mas ainda não me explicaste porque é que é este. Pronto, vou-te explicar agora. Então, era como eu estava a dizer. Então, eles estão, portanto, os dois, não é? Com um ar, ele especialmente, parece com um ar sempre limpo. Nesta parte, isto começa por ser uma sequência em que ele está a ser iluminado, ou seja, progressivamente. Pronto, aqui não pode ser decidir escolher o que está em luz completo, mas ele está progressivamente a ser iluminado por símbolos efetivamente religiosos. Certo. Ou seja, a parte da cara dele. E ela, curiosamente, está ao lado e está igual como aparenta. Eu coloquei este plano porque é uma representação da rendição, não é? Ou seja, a luz da redenção, é isso que está ali? Imagina, porque há um agradecimento e existe aqui pelaquela situação engraçada que nós temos, que pelo menos aconteceu comigo, que é de nos afeiçoarmos ao criminoso. Mas o que é que acontece? Ou seja, ele consegue ganhar aqui a nossa confiança. Sim. Nós conseguimos ter empatia com aquilo que ele faz, mas, pois bem, temos aqui um clássico. Este homem matou uma pessoa, mas por razões justificadas. E depois isto é o dilema eterno, porque como é que nós podemos ter empatia por uma pessoa que mata? Não é? Ou seja, e acabamos por até às tantas pensamos, ai não, mas foste para ali, não sei o que, é um bocado eu tinha uma tia minha que dizia assim, sai daí, e gritava para a televisão. Pronto, obviamente, eu tinha tias, havia pessoas que tinham mais de certeza avós e tudo mais, sim, que era assim, falavam para a televisão. Nas telenovelas fazia-se muito isso.
Exatamente, portanto, Mata aquele. sai Olha, daí, mentira. sai daí. Ou ao contrário. Eu por Também se faz acaso. isso no futebol e nos desportos. Sim, não é, sim, geral? sim, sim. Chuta. Eu por acaso faço isso, mas é gozar quando vejo filmes, por exemplo, com a minha irmã e com a minha mãe. Sim. Elas gostam muito de ver filmes de terror. E eu digo, sai daí, sai daí. E pronto, é giro. Então, mas voltando aqui, ou seja, nós temos uma certa empatia e então começamos ali a entrar completamente no filme e a pensar, ai não, mas ele agora não pode ser apanhado, então mas agora vem o polícia, agora vem o outro. Ou seja, é ali tudo um mexido, não é? Aquilo é assim uma coisa que não para. E às tantas é esta questão. É um homem que mata por razões justificadas, porque há uma injustiça, sente-se que há uma injustiça e então pimbas. De acordo com a teoria dele, sim. Certo? Só que uma pessoa que mata, não é? Mesmo por razões justificadas, não deixa de ser um criminoso, a menos que seja por legítima defesa, não é? Que se esteja a defender. Isso tem muitas variantes, Por na lei verdade. também será, não é? Certo, mas aquilo que, ou seja, na prática, ninguém deve tirar, ou seja, toda a gente tem o direito à vida. E ninguém é aqui este conflito que pensamos, epá, não, mas ele matou uma pessoa, epá, ele era mesmo má, era uma coisa, uma besta, tratava mal as pessoas e então decidimos que ok. Só que pronto, é um bocadinho. Não, porque também há bondade na personalidade dele, não é? Isso reflete-se na Certo. relação com a Sónia, com a tal companheira, digamos assim, É aqui de vida a partir daquele momento em que conhecem a tal senhora dos Penhores. Dos Penhores, sim. Mas não só com ela, também com a própria mãe e com a irmã ali, pelo menos um cuidado em relação a elas. Bom, está na hora de trocarmos? Pois, pronto, espero que tenhas gostado e que tenhas percebido a minha mensagem. Mas, pronto, e que todos que estejam a ouvir e a ver-nos, que sim. Sim, claro, isto depois dá para muitas conversas e para virar muitas páginas do livro, ou então para ver este ou outros filmes sobre o Crime e Castigo. Já falámos aqui de dois, o Carteirista do Bresson e o Crime e Castigo, com o próprio nome do Kaurismäki, que, claro, aconselhamos vivamente. O Carteirista é um clássico, claro, do Bresson. O Crime e Castigo do Kaurismäki não é tão conhecido, mas o realizador é qualquer coisa. Só um pequeno detalhe. O filme está disponível tanto no Filmin, mas também está no YouTube, porque já é um bocadinho velhinho, mas está com uma qualidade incrível, tem legendagem, portanto conseguem ver gratuitamente. Certo. Pronto, então agora vamos passar para O que é que me trazes? o postal filme seguinte, que é sobre o filme, ou seja, emana do filme Paixão, do Ryusuke Hamaguchi. Ele é especialmente conhecido pelo filme Drive My Car, que, portanto, digamos assim, que é o seu filme mais badalado, e mesmo há outros filmes mais reconhecidos do que este. Por exemplo, o filme mais recente, O Mal Não Está Aqui, o Evil Does Not Exist, que estreou no Fest o ano passado, não no último Fest, mas no anterior, mas foi em 2000 ano passado, quer dizer, 2023. Sim. E mesmo o Asako 1, o Asako 2 também acaba por ser mais conhecido, porque este filme é a primeira obra do Hamaguchi, é o seu filme tese com que ele acabou, digamos assim, os seus estudos. Este filme eu vi-o no cinema porque o Nimas repôs o filme passou pela primeira vez em Portugal. Era inédito. Sim, inédito, sim. E viu em 2024, ano passado, e ainda escrevi sobre ele no livro. Foi o penúltimo, ainda foi a tempo de entrar no livro. Cá está, se quiseres fazer um bocadinho de publicidade ao livro, sim, na vaga de Palmer. Exatamente, o Stefano tem aqui um livro, não sei. Pronto, estes segundos de publicidade.
em que podem efetivamente mergulhar aqui por 65 sessões, vamos dizer assim, que é para ser diferente, sessões em que ter aqui uma pequena abordagem, mergulhar aqui nestes filmes. E o livro obviamente está disponível na FNAC. O Bertrand chama-se Na Vaga de Romer. Na Vaga de Romer. Portanto, eu escrevi sobre este filme na altura e quis trazê-lo aqui hoje porque é interessante para conhecermos aquilo que é hoje o Hamaguchi, que é um dos realizadores mais importantes, diria, do cinema autoral. Atualmente ele é relativamente jovem, ainda tem 40 e poucos anos, 45 ou 46, e aqui nesta primeira obra tu consegues perceber que há aqui muitas influências e que depois, a meu ver, esbateram-se um bocado, ou seja, contribuíram para ele construir, digamos assim, um estilo, um cunho identitário, e hoje, quer no Drive My Car, que o célebre filme dele, quer no mais recente No Mal Não Existe, ou O Mal Não Está Aqui. O Mal Não Existe é um filme iraniano que eu vi há pouco tempo. O Mal Não Está Aqui, quer num filme, quer noutro, estas influências já estão mais batidas e já está mais em vigor, mais fino, digamos assim, um estilo próprio dele, do estilo hamaguchiano. Portanto, este postal que eu trouxe, que estará aqui no ar dentro de uns breves instantes, digamos assim, outra vez, é o plano, é o momento Antonioni, digamos assim, deste filme. É um plano sequência que dura mais de 11 minutos e 20, okay? E é um plano que, portanto, começa, ou seja, a câmera está fixa. Durante os primeiros 3 minutos, mais ou menos, a câmara não se move. Vemos no horizonte, portanto, aquilo é num porto. Temos, enquanto não aparece o postal, vamos fazendo a descrição, depois é mais fácil acompanhar. Temos uma chaminé a aparecer com a arquitetura industrial. Aqui lá no Porto tem uma chaminé com fumo muito denso, muito branco, muito espesso, e vamos ouvindo a conversa do par. Não é um par romântico, pelo menos ainda até àquele momento, mas há essa vontade da parte dele, do Kenichiro, em relação à Kao. Portanto, ela acabou de ficar noiva do amigo dele e ele é apaixonado por ela e está ali depois de passarem uma noite a caminhar nas ruas, apesar de nós não vermos essa noitada que eles fazem, vemos já de manhã, isto é já de manhã, mas estão agora, portanto, a percorrer aquela zona ali do Porto. E vamos ouvir um diálogo deles, mas não os vemos. E durante 3 minutos ficamos a aguardar que eles nos apareçam no meio daquele fumo que sai da chaminé. Portanto, há ali toda uma atmosfera que nos convida ali a sermos pacientes e até a perspectivar o que é que virá, quando é que eles vão aparecer, onde é que estão sentados e a câmara vai se mexer, ou eles vêm em direção à câmara, e realmente depois, só ao fim dos tais 3 minutos, é que eles começam a aparecer no horizonte. Os dois a caminhar calmamente lado a lado, sempre a conversarem sobre milagres, sobre a culpa. Ela fala muito da culpa, sobre o bem e o mal, e entretanto eles vão aparecendo do lado direito do ecrã ao longe, e quando se aproximam, vão se aproximando muito lentamente da câmara. A câmara começa a fazer então a panorâmica, portanto, sem sair do sítio, começa a rodar para o lado direito de forma a enquadrá-los, e eles vêm a caminhar e depois param. No momento em que eles param, que ele a sacode, tipo, chamando à realidade. Porque é que não acordas? Estás com uma pessoa que é negligente em relação a ela, que não a trata da forma que ela quereria ou merecia, e que não corresponde em termos de sentimentos àquilo que ela se nutre por ele. E depois, quando eles voltam a andar, a câmara depois faz uma panorâmica para o lado contrário outra vez, para o lado esquerdo, mas é muito suave. As panorâmicas são sempre muito suaves, quase não nos apercebemos que a câmara está a mexer, portanto, no eixo, sem sair do sítio, não é? E eles vêm andando e vão se aproximando cada vez mais da câmara, vão ficando cada vez maiores, não é? E quando eles já estão bem encostados à câmara, ele faz-lhe aquela declaração final em que diz: dá-me só 3 minutos que eu vou dizer o quanto gosto
gosto de ti e começa a descrever todos os, digamos assim, os pontos fortes estéticos dela, desde as orelhas, nariz, olhos, por aí afora. É interessante. Sim, e até depois o beijo, não é? O momento do beijo. E depois, quando ele fica eufórico por ter conquistado, não é? E começa a dar aquelas piruetas e a gritar pela manhã, naquele momento de libertação, dá-se o clímax dentro desse plano. Apesar de o postal não trazer essa imagem que eu estou agora precisamente a dizer, sim. mas, portanto, o plano tem 11 minutos, seria válido qualquer imagem dentro deste plano, Tal e qual. que é quando ela está de costas, a olhar para ele e ele a fazer as piruetas e a gritar, esfuziante, e em cima da cabeça dela está a tal chaminé industrial, a tal turbina, com o fumo muito denso em cima da cabeça, estando ali, ou seja, é como se estivessem a adensar-se ali as dúvidas em torno da cabeça dela, se realmente dá um passo em frente ou se dá um passo para trás. E depois de se adensarem as dúvidas, elas dissipam-se, não é? E quando ele volta para ela, né, ele ainda todo contente, ela já tomou a sua decisão, passa um caminhão vermelho por trás deles e enche o ecrã de vermelho. Eu acho que se houvesse dúvidas que isto era um plano para nos levar para o cinema de Antonioni e particularmente para o filme Deserto Vermelho, elas ficaram aqui também dissipadas, passa a redundância. Porque eu acho que aquele vermelho só entra ali para nos lembrarmos do filme Deserto Vermelho. Porque a arquitetura industrial, a atmosfera, a própria narrativa em termos daquilo que é a relação das mulheres com os maridos, a mulher do filme do Antonioni, cuja atriz é espetacular, Mónica Vitti. Espetacular, podia usar aqui muitos outros adjetivos. Nossa, mesmo, e pronto, é uma situação assim relativamente similar, não é? Portanto, é o amigo do marido que se interessa por ela e tal uma como a outra, ambas as mulheres vivem num conflito interior profundo, não é? Portanto, aquela atmosfera, o vermelho ali, o fumo, as turbinas, o som dos barcos, dos cargueiros que estão a chegar e a partir, portanto, é ali o salto para o cinema do Antonioni e especificamente para esse filme. E é muito interessante verificarmos isso, porque isso acontece, este plano acontece precisamente depois da cena mais bruta, mais física e violenta do filme, que é quando o outro amigo, Takeshi, ele leva a rapariga para a casa de banho e é violento com ela e eles agridem-se depois mutuamente, mas ele é que começa e depois acabam por se envolver. Ou seja, o filme está ali a viver um momento de à la Cassavetes completamente, e a influência que o Cassavetes tem no Hamaguchi é pública, porque o Hamaguchi já falou várias vezes sobre ele. Apesar do cinema atual, tu não vês muito isso. Sim, também era isso que eu ia dizer. Não vejo assim grande relação. Exato, atualmente. Mas neste filme é por demais evidente. E aqui dá-se o tal transfer. Ele consegue ser de uma cena de fisicalidade incrível e cassavetesiana, digamos assim, e pula para um plano como se metesse ali uma curta do Antonioni. Acho isto deslumbrante, por isso é que eu escolhi este postal. Nós ainda não estamos a conseguir vê-lo, mas de qualquer forma estamos aqui. Cá está. Basta falar, é aquele momento em que há bocado foi luz, agora não estamos a ver e ele aparece. Portanto, eu já adiantei serviço, não é? Certo. Pronto, já está feito. Mas lá está, portanto conseguimos ver a chaminé com o fumo a ser exalado do lado esquerdo e depois do lado direito. Este é o tal percurso que eles estão a fazer, o horizonte, não é? Em que eles vêm a caminhar lado a lado até depois se juntarem e dar-se aquilo que eu tenho vindo a descrever. E depois, a seguir, ia só dizer, quando o plano acaba, é quando ela parte. Ou seja, é mesmo naquele momento quando ela parte,
o plano termina, portanto, e ele fica especado. Portanto, poderia ser uma curta, quase como um mini-filme dentro do filme. Porque, como eu estava a dizer, para trás é muito a influência de Cassavetes que se vê. Eu iria buscar o filme Maridos, que acho que é o que está ali mais presente pela forma fogosa como eles vivem aquela interação deles os três, sim, a forma como vivem aquela fisicalidade, mesmo a correrem nas ruas, nos autocarros, e depois aquela noite completamente desgarrada dos três. Sim, não tem aquela, digamos assim, selvageria do filme do Cassavetes que entra ali numa outra dimensão também, noutros tempos e noutra realidade, mais abrutalhada, não é? Aqui não é tão abrutalhada, é mais fina, é mais oriental, digamos assim, é mais japonesa, mas tem muito isso, toda aquela fisicalidade. E depois também o filme Rostos, também foi muito para o Rostos, porque no Rostos aquela casa-bar que há da Ginny, que era a Gina Rowlands, em que ela recebe ali os homens que depois acabam por afogar ali as mágoas e estava a pensar, acho que sim. Estás a ver? Estou a visualizar, sim. Pronto. E eu vejo a casa onde eles vão aqui à noite, da Takako, onde está também a escritora, sim. como essa casa-bar, ou seja, a forma como eles falam ali das relações, dos amores, desamores e pronto, e depois bebem copos, isto e aquilo. Mas é uma boa relação, sim. Não tinha na verdade não tinha chegado a esse ponto, mas e depois até a forma como é filmado, porque se tu reparares, há momentos em que a câmara oscila. Aliás, começa logo o filme até, mesmo antes de irem para essa casa, com a câmara a alternar em planos muito curtos nos rostos dos diferentes protagonistas e com grandes planos de rosto. Portanto, há muitas evidências, não é? Sim, há muito de Cassavetes ali, e portanto esta transição, este transfer, eu acho que é muito bem, aparece aqui, é inesperado e é muito bem conseguido. E depois ainda consigo ver não sei, se calhar só eu é que vi, mas não, bora lá. Só eu é que vi, no sentido, não estou a dizer que se calhar não tem nada a ver, mas eu vejo aqui um bocado de Romero também neste filme. Eu estava a ver quando é que tu ias mencionar isso, por acaso. Vejo. Eu também assisti a isso, olha bem, estás a ver? Não ia dizer, não é? Mas sim, até estava curiosa. Pronto, posso apresentar-me, eu sou uma nova pessoa que vim agora para o programa. Tiraste os óculos. Estava a fazer confusão. Como já foi o teu portal, já não precisas de estar. Não preciso estar composta, nem intelectual, portanto não, agora era mesmo para questões de veres com nitidez o portal. Sim, vi e achei mesmo a questão das cores e tudo, e das próprias movimentações da câmara, achei que sim, mas estava à espera que, bem, não vou deixar de ver se ele. Porque eu também fiquei às tantas, assim, se calhar também sou eu que só estou a ter esta percepção, mas porque nem percebi a ligação. Estás a perceber? Mas às tantas, para mim, na minha cabeça fazia sentido. Sim, eu vejo mais nas relações intrincadas, nas relações, portanto, amorosas, o desejo, a paixão, a não correspondência e muito os homens a não serem correspondidos, que é um tema que muitas vezes está presente no cinema do Romero. Portanto, aquelas relações intrincadas, mas de desejo não correspondido, e de estar, portanto, de haver um cruzamento em que não há pares, ou seja, os cruzamentos não estão bem feitos, digamos assim, um gosta do outro, e andam ali em labirintos emocionais, e o filme que eu me lembro mais como sendo isto tão evidente como neste filme aqui é o Amigo da Minha Amiga, do Romero. Alguns contos também das 4 estações que até agora estão a passar agora na RTP, mas o Amigo da Minha Amiga acho que é o que é mais, porque anda muito à volta de amigos e mulheres, digamos assim. Eu digo amigos e mulheres porque aqui parte na perspectiva dos homens, não é? Porque são 3 homens. E também Ozu, também vejo um bocadinho de Ozu.
Sim, também. Não viste um bocadinho do azul? Vi e, aliás, eu não tinha visto este filme, mas vi aquele Happy Hour, que é, não sei quantas horas, 6 horas, 7. acho que são 6 horas. E também é muito interessante. Porque sim, aí, eu acho que aí é que começas a ver um bocadinho mais, ou seja, para a frente. Eu vi neste mas noutros, o Drive My Car também vi muito, Ozu, na verdade. Se calhar uma coisa muito mais contemporânea, diferente, com diferentes perspectivas, mas vi. E achei bastante interessante. Eu ainda não tinha visto este, por acaso, não é? Portanto, foi uma belíssima oportunidade, porque de facto vês aqui, se calhar, porque também foi o fim de tese, não? Foi. Certo, sim. mas será que teve a ver com essa ligação dele, imagina, ir beber tanto aqui estes realizadores todos? A meu ver, ele estava a experienciar a própria forma também como ele filma, ou seja, ele cruza realizadores e também estilos, não só do ponto de vista, digamos assim, de visão, mas também de visão autoral, mas também do ponto de vista de filmagem, não é? De estética. Se reparares, há uma parte que ele tem a câmara muito turculenta, há caçavetes, mas depois também estaciona a câmara para os diálogos, e então neste plano estaciona e faz aquela panorâmica ultra suave, e depois até tem planos fixos bem prolongados. Estou a pensar no último, o penúltimo, em que o casal, a Cal e o marido, portanto, que acabam por ficar juntos, porque no fundo. Depois é outro ponto que eu gosto muito deste filme, que é o filme acaba como começou. Eu gosto quando isso acontece. Quando o filme é só um episódio da vida, há muita coisa que acontece pelo meio, mas depois no fim ele continua integrado na vida. Portanto, todos eles continuaram com a vida que tinham, não mudaram de pares. Não mudaram de pares, não mudaram de sítios, e apesar de uns se calhar mais felizes do que outros, apesar de haver ali parece que um desencantamento, todos por não se sentirem correspondidos uns com os outros, os vários protagonistas. Mas acaba como começou, ou seja, o filme é um fragmento daquelas vidas. Eu acho isso muito bem conseguido. Temos mesmo de acabar, não é? Já passamos o nosso tempo. Queres só fechar? Queria-te agradecer por este postal, porque gostei muito também do filme, e queria só também agradecer a quem esteve connosco, a quem nos viu e ouviu. Podem também, nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Facebook, no X não me entra na cabeça, o Instagram, e também estamos no site da Rádio Movimento. Nós estamos efetivamente a alimentar os postais, que já vieram aos programas anteriores, e estamos a ficar com um mural bastante interessante, e também aqui para consulta, por exemplo, e portanto apareçam, são todos bem-vindos, e pronto, lá está. Não gosto de despedidas, eu não gosto de me despedir, mas aqui estamos a ter que nos despedir. Voltamos no dia 13. Certo. Tem mesmo que ser. Esperamos que tenham gostado, e daqui a 15 dias cá está, voltamos para mais uma troca do Postal Filme. Adeus, boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite.